Vamos lá então falar um pouquinho sobre a câmera analógica e a câmera digital. A câmera analógica, ela passa por dois processos, você tem um processo físico e você tem um processo químico. Aqui na imagem a gente vê uma das referências do processo químico, né, que é o filme fotográfico. Filmes fotográficos, eles são absurdamente sensíveis à luz. Então o processo de revelação de um filme precisa ser feito no escuro absoluto, tá? Esse localzinho aqui é um laboratório fotográfico. Eu não vou me aprofundar, mas esse laboratório é para fazer a revelação no papel. Quando a gente faz a revelação no papel, a gente usa normalmente o espaço com a luz vermelha, tá? A luz avermelhada, ela não reage diretamente com o papel e ela protege os químicos. Eu acho importante que vocês pesquisem com mais calma depois quais são esses químicos, porque câmeras fotográficas, elas precisam passar por um processo de oxidação. Você tem, né, a câmera não, né, a foto. Você passa pelo processo de revelar, interromper, fixar a cena. Então, todas essas etapas, é interessante que vocês saibam, de fato, como que é a reação química. Isso pode ser cobrado pelo vestibular, tá bem? Até porque a obra do PAS de vocês é uma obra de câmera analógica. A câmera instantânea, só a título de curiosidade, né, assim, talvez no futuro, se tiver uma obra do Andy Warhol que utilizava câmeras instantâneas, talvez possa ter alguma coisa analisando. Mas o que acontece com a câmera instantânea? Você tem uma parte mais grossa que tenha, né, as toxinas, né, os químicos, que vai ser prensada pela câmera fotográfica na hora que dispara a foto. E aí ela se auto-revela. Professor, isso aí também é analógico? Também, gente, processo analógico é tudo aquilo que não é digital. Pode parecer meio idiota, mas é isso mesmo, tá? Então, assim, não é porque é uma câmera eletrônica que aí ela deixa de ser analógica. Ela não é digital. Professor, existe câmera instantânea, né, foto instantânea digital? Existe, se chama impressora, tá? Você manda imprimir e aí você tem a foto instantaneamente. Nada parecido, né, assim, tecnicamente e até poeticamente com uma Polaroid. As câmeras digitais, elas passam por uma outra etapa, que é justamente na verdade ela passa apenas pelo processo físico, que vai ser traduzido em dados, e aí vira, né, um armazenamento. Eu coloquei a foto dessa Nikon D3000, né, que é uma câmera muito boa, mas na verdade a finalidade é mostrar principalmente essa parte do espelho, né? Então assim, você tem essa recepção de luminosidade. E câmeras profissionais ou semi-profissionais, elas normalmente vão ter um corpo mais robusto, porque ela vai ter uma interpretação de espelhos que é mais realista, né? A profundidade vai ser mais realista. Câmeras analógicas e câmeras digitais podem ter esse tipo de corpo. Uma das coisas que a câmera analógica não tem é esse display, né? Então, assim, você tem essa formataçãozinha do display que acaba te dando uma pré-visualização. Então, você consegue eliminar a foto. Tipo, não gostei, tirou. Quem nunca fez isso, né? Tirou várias fotos e selecionou uma que fica mais interessante. A câmera analógica, isso não tem possibilidade, até porque seriam muito caras se você ficasse descartando. Você teria que literalmente jogar uma foto fora, né? Não é um dado só. Aqui algumas câmeras alternativas. Essas câmeras se chamam lomográficas. Eu adoro lomográficas, eu tenho algumas inclusive. Só que hoje não vale mais a pena, tudo é muito caro. Então, existem aplicativos que vocês conseguem os efeitos que essas câmeras têm. E um aplicativo que eu tenho certeza que muitos utilizam é o próprio Instagram. Ele tem filtros que imitam essas câmeras. Essa aqui, por exemplo, que é a Diana, ela dá um efeito, né, meio queimado das bordas. Essa aqui é uma sampler, ela tira 4 fotos em sequência na mesma foto. É bom para captura de movimento. Essa aqui também é uma sampler, só que essa é Spider, né, que aí você tem esse formato quadradinho. A olho de peixe, a fisheye, que é super popular, dá um efeito meio parecido com o que a GoPro faz, só que ela cria essa borda escura que eu particularmente acho bem charmoso, né? Me lembra um pouco aquele olho mágico de porta. Aqui a panorâmica, né, a Spinner 360, você prende numa mesa e ela que gira. Quando você tira uma panorâmica, é o seu corpo que gira. Inclusive, fica a dica, tá? Quando vocês vão tirar foto como essa, é interessante vocês ficarem com o tronco parado, né, tipo as pernas paradas e girar apenas, né, os ombros, que aí movimenta menos. E outra dica é não respirar durante o ato fotográfico. Ajuda a não, né, não ficar tão trêmula.
Essa é a Panono, que é uma câmera alternativa zona para tirar foto de 360 graus. Você tem 36 câmeras em uma câmera só, arremessa ela pro alto, né? E aí ela dispara as fotos ou faz filmagem. E aí sincroniza criando esse 360. Só que ela é muito cara, então assim, não acho válido. Hoje em dia a galera compra várias GoPros, tipo 6 GoPros, e encaixa num suporte e faz uma conexão, né? Então assim, sairia mais barato do que comprar uma Panono, né? Mas depende muito de com o que você trabalha, né? Bom, fotos coloridas. Não se esqueçam, né? Eu achei que ia contar pra vocês que o cara que desenvolveu a foto preta e branca é o Niepce, mas aí nós temos o James Maxwell, que vai ser um físico, e ele vai desenvolver a primeira foto em 1865 com características de cor, utilizando verdes, azuis e vermelhos, que são as cores primárias da cor luz, o sistema que a gente chama de RGB, Red, Green, Blue. Tá? Então esse sistema é o sistema que funciona na nossa retina, como ele era físico, então né, ele se baseou nisso. Qual o problema? Por que a gente não tem foto em 1870, 1890, 1910, 1920, fotos coloridas? Porque era muito tóxico fazer o processo de revelação, então não valia tanta pena. Sebastião Salgado, maior fotógrafo do Brasil, ó, sempre trabalha com foto preta e branca. Olha que incrível as cores. Eu acho legal falar, né, as cores. Nossa, mas tem preto e branco apenas. Você tem uma variação de cinzas e a quantidade de kills dos cinzas que capturam as texturas deixa uma foto muito mais interessante. O Sebastião Salgado é artista vivo, tá? Tá aí produzindo horrores ainda. E é um artista incrível. Essa foto foi feita... Ele estava sendo atacado por esse elefante. Ó, questão da textura, a iluminação, como é bem feita. E agora o nosso artista do Paz, Henri Cartier-Bresson. Gente, o Bresson, ele foi um cara que viveu bastante, tá? Ele viveu de 1908 até 2004. Eu tô tampando ali, mas é até 2004. Então ele viu a câmera colorida ser instaurada, a foto colorida ser instaurada, ele viu a câmera digital ser instaurada, né? Mas ele optou sempre pela fotografia analógica. Ele foi um dos primeiros fotojornalistas do mundo. Ele criou uma agência de fotografia chamada Magnum, que é uma agência super popular até hoje, especificamente voltada, né, lá no início, voltada para a produção de fotojornalismo, né, de fotos que carregavam notícias. Só que ele também teve uma exploração muito forte da produção artística como fotográfica em arte, né. Em 1940 ele foi capturado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. A partir de ele teve tentativas de fuga, na terceira tentativa ele conseguiu fugir, né, e foi muito importante para a vivência dele, essa questão, né, da guerra. É como acho que toda pessoa que passa por essa circunstância. A câmera que ele usava é uma Leica, é uma câmera alemã, né? É uma Leica, e é uma câmera simples, isso é bem legal. Tipo, não é uma câmera super elaborada, né? Ela tem um mecanismo que é básico, é uma câmera portátil, e ele tirava. O que faz o grande diferencial do trabalho dele? O fotógrafo, não é a câmera. Bom, momento decisivo. Isso aqui foi né, uma intitulação dele, inclusive tem livros chamados Momento Decisivo, que ele falava muito sobre o mundo colaborar para que ele tirasse uma boa foto. Ah, ele estava no momento certo, na hora certa, e tomava a decisão de disparar aquilo, mas claro, com toda uma colaboração para que as coisas dessem certo. Eu gosto muito dessa foto da Marilyn Monroe, que eu acho que traduz bem essa questão do momento decisivo, porque ela poderia estar olhando para o motorista, ela poderia estar olhando para o chão, ela poderia estar olhando para o lado, mas ele vai e dispara exatamente no momento em que ela olha para ele. Então existe uma coisa do olhar dela para ele, então é linda essa cena, super natural. Diferente dessa aqui do lado, que é pouquíssimo natural. Tem essa pessoa saltitando, tem um casal ali beijando, a Torre Eiffel, isso aqui, gente, é mais cartão postal, tá? Então tem aquela coisinha brega parisiense que é legal também, né? Bom, aqui a gente já começa a ver a questão da simetria e da organização dele, né? Então, um cara que utilizava linhas retas sempre para fazer, né, dar profundidade, linhas em diagonal, né? Ó, as crianças aqui moldurando, então ele tem todo um sistema de planejamento de simetrias na hora de executar suas obras. Então, ó, linhas em diagonal, né?
colaborando com a cena em si. E o estante, o cachorrinho dando uma olhadinha na bitoquinha do casal. Linhas, isso aqui é bem sequência de Fibonacci, né, esse espiralado, né, que entrega aqui o personagem que ele quer chamar a atenção, que é a pessoa passando de bicicleta. Veja que a câmera dele era muito simples, então eu não conseguia disparar e pegar o movimento, tá? Então quando tem movimento fica meio embaçada. Ó, novamente as linhas espirais. Né? Tudo isso planejado. Eu estou no lugar certo, na hora certa e também prevejo, né? Eu tenho que ter uma previsão do que está acontecendo para tirar uma boa foto. Olha só que legal. Essas aqui eu acho fantásticas, linhas diagonais. Essa aqui eu vou estar tampando, mas enfim, linhas diagonais. Tudo bem planejado, é uma excelente estratégia. Linhas diagonais, elas aumentam o ambiente, né? Elas alongam os corpos. E a obra do Paz, atrás da estação São Lázaro. Em outro vídeo eu vou falar somente sobre essa obra junto com as obras do Goya, mas, porém, todavia, vamos lá analisar. Olha só as linhas horizontais. Tá vendo? Tudo bem planejadinho, tudo bem equilibrado. A mesma proporção que tem de sobra aqui embaixo, tem de sobra aqui em cima, tá? A figura mais importante na imagem é essa pessoa saltando, que se encaixa dentro de um retângulo, tá certo? E o reflexo dela, não pode esquecer do reflexo. Ele tá numa poça d'água, pode cair física, tá, gente? Então, assim, porque você tem um reflexo, você tem as ondas do movimento e por aí vai. A pessoa está saltando e aqui no fundo tem uma personagem saltando, né, um cartaz. Olha como é casadinho todas as referências. Essa foto é analógica e ela foi tirada atrás da Estação São Lázaro, que é o nome da obra, né? E que fica em Paris. Existe um equilíbrio tonal, você tem elementos cinzas, você tem elementos brancos e você tem elemento preto, que deixa a obra com equilíbrio de tons e com variedade de texturas. São outras obras importantes, né, que ele usou também do reflexo. Muito comum artistas usarem reflexos para fazer obras de arte. Inclusive, no cinema usam bastante, né, o piso úmido. Não sei se reparem, os filmes quando tem cenas noturnas, a maioria das vezes eles jogam água no piso. Parece que choveu sempre em Nova York. E nem sempre, né? Você está assistindo um filme do Homem-Aranha e o piso está molhado. Isso é para dar textura, para dar profundidade, para dar brilho, né? Então, assim, pro ambiente que está sendo retratado. Foto e cinema, ó, ligados. Aqui o Witkin, que é um fotógrafo que eu gosto também. Ele gostava de uma coisa grotesca, tá? Mário Testino, fotógrafo de celebridades, câmera digital. Annie Leibovitz, fotógrafo oficial da família real britânica. Jean Saldec, trabalha com fotografias analógicas, só que coloridas. A obra, as fotos parecem pinturas, se bem que ela tem uma cor diferente, né, da cor digital. Câmera digital, David LaChapelle, que também tira fotos de celebridades. Uma coisa meio pop art. Gosto bastante do trabalho dele também. Eu acho divertido. Aqui o Elton John, o David Bowie, a Madonna, a Lady Gaga. Lady Gaga, isso aqui é para um álbum dela, né? E a Uma Turma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar pelo Google Classroom ou vocês podem me procurar pelo @artesvisualas. Até a próxima!